Olá! Essa aula nós iremos falar sobre alguns itens que são fundamentais para o desenvolvimento, para a sobrevivência das células. Nutrientes. Gente, quem é que não precisa de nutrientes? Nós precisamos de nutrientes. Mas para que a gente precisa de nutrientes? Porque nós temos que passar esses nutrientes para as nossas células. Esses nutrientes têm que chegar dentro das nossas células. Mas antes dessa aula começar, é importante avisar. O Ministério da Priscila adverte: quem estiver com fome, escolha assistir essa aula em um outro momento. Vamos lá. Primeiro temos os carboidratos, bem famosos, né, gente? Hoje em dia a gente escuta muito falar de carboidrato, dieta que tira carboidrato, dieta que coloca carboidrato. Mas o que é o carboidrato? O que é o tão falado carboidrato? Carboidrato, gente, a gente se resume a alguma palavra simples. Energia. O que é energia? Temos que pensar que se não temos energia, nossas células não funcionam, nós não funcionamos, pronto, morremos. É simples assim. Carboidrato, ele fornece energia de uma maneira muito imediata pra gente. Como é que ele vai fazer isso? A gente vai se alimentar, certo? E quando a gente se alimenta, essa nossa alimentação, ela é convertida, ela vem, vamos pensar assim, em moléculas grandes e ela tem que ser convertida em moléculas menores. Essas moléculas menores, a gente vai chamar de glicose, né? E glicose a gente encontra em frutas, a gente encontra em derivados de amido. Vamos adiante mostrar um pouquinho mais sobre isso. E aí o que acontece? Essa glicose, ela é quebrada dentro das nossas células. Então a gente tem uma molécula, né, lá de glicose e essa molécula, ela vem grande e ela tem que ser fracionada dentro da célula. Para quê? Para que lá dentro uma organela celular nossa, né, a famosa mitocôndria, vá lá e consiga transformar essa glicose, aí sim, em energia que é consumível, em energia que a gente necessita de verdade. Então, se a gente não tem alimento, a gente não tem essa glicose. Se a gente não tem essa glicose, a mitocôndria não produz a nossa energia. Porém, a glicose sozinha, ela não funciona. Para ela entrar dentro da nossa célula, ela precisa de um outro cara, um cara que é muito importante, o tal do oxigênio. Lembra, gente, aquela escalinha que a gente fala, né? Quanto a gente aguenta sem oxigênio, quanto a gente aguenta sem comida e quanto a gente aguenta sem água. São 3 fatores indispensáveis para a nossa sobrevivência. E o que o oxigênio vai fazer? Ele vai pegar essa glicose e ele vai fracionar. Ele vai ajudar a fracionar essa glicose dentro da nossa célula. Mas, se eu falei dentro da nossa célula, como é que essa glicose entrou dentro da nossa célula? Aí que tá. Essa glicose, ela vai entrar por um processo que não é tão simples. Vamos pensar que a gente precisa de um coleguinha para ajudar a gente a fazer esse trabalho. Já o oxigênio, quando ele entrar dentro da nossa célula, ele não precisa de um coleguinha para fazer esse trabalho. Ele entra de uma maneira simples. Esse processo do oxigênio é o que a gente chama de difusão simples. É difusão simples mesmo. Vamos pensar assim, se eu tenho muito, eu vou doar para quem tem pouco. Então, se eu tenho muito oxigênio fora da minha célula, vai doar para dentro da minha célula que está com pouco oxigênio. Simples. Quem tem mais, para quem tem menos. Já a glicose, ela é uma molécula maior, né? Na verdade, ela é um conjunto de outras moléculas. Carbono, hidrogênio, oxigênio. E aí, o que acontece? Essa glicose, ela precisa agora de uma ajudinha de um colega. Quem são esses colegas? A gente chama de proteínas carreadoras. Então, é como se elas pegassem na mãozinha da glicose, ajudassem ela a atravessar essa barreira, que é essa membrana celular, e aí pronto, aí a glicose entrou dentro da célula. Mas aí tá tudo tão lindo, falamos de energia, falamos de glicose, falamos de oxigênio, falamos da galera que ajuda a glicose a entrar dentro da célula, que são as proteínas carreadoras, através do processo que a gente chama de difusão facilitada. E agora vem a questão: quem são esses caras? Quem são os carboidratos? Olha isso, gente. Olhem essas imagens. Lembram quando eu falei que o Ministério da Priscila advertia, né? Não assistir esses slides, essa aula, quando estivessem com fome? Tá aí. Pão. Ai, gente, eu amo pão. Meu Deus, como eu gosto de pão. Macarrão, arroz, pudim. Gente, são só alguns exemplos. Apenas alguns exemplos, né? Carboidratos a gente encontra em todos esses, tudo isso aí é derivado de carboidrato, né? Então, tudo que tem origem de amido, massa,
né? As famosas farinhas brancas, doce. Por que doce? Doce, gente, glicose, né? Tudo que tem glicose, tudo que tem açúcar, carboidrato, né? Infelizmente, são muito bons, né? Porém, só que como o carboidrato a gente consome de uma maneira rápida, ele é quebrado de uma maneira rápida, nos dá energia de uma maneira rápida, é por isso que a gente come aquela macarronada gigante no almoço da avó de domingo e chega uma hora depois tá todo mundo morrendo de fome. Por quê? Porque ele é metabolizado rápido, né? O problema é que por ele ser metabolizado rápido, a gente come logo em seguida, né? É difícil ter um controle sobre ele. Além do que, né, carboidrato é muito bom, a gente gosta, mas tem que consumir com muita moderação. Não dá para eliminar da nossa vida. A gente viu, energia, mas regra aí uma moderação em seu consumo, ok? Bom, vamos lá agora seguir falando dessas tão famosas proteínas, né? Tudo hoje fala em academia, tem que consumir proteína, tem que consumir sei lá quantos ovos por dia. Gente, proteína tá aí. O que essa imagem mostra? Construção. Proteína é isso. Função de proteína é construir. Se a gente fosse pensar nas proteínas de uma forma geral, no funcionamento do nosso corpo, elas trabalham como se fossem em obras, né? Elas constroem. O que elas constroem? Elas constroem o esqueleto celular, elas constroem as fibras musculares, elas constroem o nosso sistema imunológico, enfim, né? São diversas aí as funções que as proteínas executam, são inúmeras. Todo o funcionamento do nosso corpo, quando a gente pensa de uma ordem genética, que é o que a gente vai falar mais pra frente, a ordem genética vem para fazer uma proteína funcionar, aí essa proteína executa uma ação, e aí ok, aí temos um resultado, e aí temos um trabalho. Mas como que essa proteína é formada? Até quando a gente pensa até nessa formação genética dela, por conta de aminoácidos. São vários aminoácidos que se combinam, né? E eles se combinam de formas diferentes. Essa ordem diferente dos aminoácidos é o que vai formar proteínas diferentes. E aí nós temos a proteína formada com determinada função que ela vai ter que exercer. Mas como é que essas proteínas também, quando estão disponíveis, elas precisam também entrar na nossa célula? Exatamente como a gente falou lá da glicose, pelo aquele processo lá da proteína amiga, por difusão facilitada. E mesmo sendo uma proteína carreadora, que vai colocar uma proteína para dentro da célula, são proteínas nesses dois processos, ok? E para que isso aconteça, elas precisam primeiro ser desestruturadas. O que é isso? Elas precisam ser quebradas. Aí elas são quebradas e aí elas conseguem entrar dentro da célula e aí elas são reorganizadas. E aí nós temos aí a proteína exercendo então a sua função. Bom, e aí, se a gente for pensar em funções de proteínas, são diversas, né? Temos aí, por exemplo, queratina, né? Queratina que é muito comum quando se fala em tratamento de cabelo, porque queratina é uma proteína presente na fibra capilar, que alinha a fibra capilar, né? Dá forma, acaba hidratando. Esses daí, né, nessa imagem que parece um Y azul, esses caras são os anticorpos, gente. Vamos pensar que anticorpo é uma substância de natureza proteica importantíssima para nos defender, né, do que? De diversos micro-organismos oportunistas. Então a função dessa, se a gente fosse pensar dessa questão proteica aí dos anticorpos, é a nossa defesa imunológica. Colágeno, uma proteína lá presente na pele, né, que dá firmeza e elasticidade à pele. E aí o Arnold Schwarzenegger, né, dá pra ver o tamanho da pessoa aí. Por que a gente fala proteína, a gente associa a músculo, né? Porque a proteína forma a fibra muscular, dá forma a essa fibra muscular, né? Então, essa proteína é necessária para quem tem esse objetivo, né? De ter essas fibras musculares mais desenvolvidas. Daí a importância da proteína também na contração muscular, na formação das fibras musculares. Bom, vamos lá então aos lipídios. O Ministério da Priscila já tinha avisado. Olha aí, mais uma imagem forte. Não dá pra ficar convivendo com essa imagem de bacon na nossa frente, né, gente? Enfim, lipídio, gente, tem que pensar o seguinte: reserva energética. Por quê? O nosso corpo, ele faz um estoque dessa energia.
Então a gordura, né, o lipídio que a gente consome, não vamos pensar em lipídio sempre como algo ruim, porque não é, né? Existem as boas gorduras. Essas o nosso corpo ele armazena, porque ele fornece 2 vezes mais energia do que o carboidrato. E aí o que acontece? Nosso corpo vai lá e guarda. Se você tiver em uma situação que você precise consumir essa energia, porque você está sem alimento, ele vai buscar um pouquinho dessa reserva de energia. O problema é, essa reserva ela tem uma tendência a aumentar demais. E aí vem as consequências, né? As consequências que o excesso de lipídio causa no nosso corpo. Aí podemos citar várias, né? O entupimento dos nossos vasos sanguíneos, né? Que pode levar a um risco de um infarto do miocárdio. Enfim, algumas das consequências quando eles são consumidos de maneira inadequada. Mas temos que lembrar que são importantíssimos, porque além de funcionarem como uma reserva energética, eles fazem uma proteção às nossas células do sistema nervoso, eles formam os nossos hormônios, são isolantes térmicos. O que é isso? Essa barreira de lipídios que todos nós temos, elas mantêm a nossa temperatura corporal constante. E por último, gente, mas não menos importantes, as vitaminas. Vitaminas a gente tem que pensar no consumo de uma maneira mínima. A quantidade que a gente precisa de vitamina, ingerir de vitamina, é uma quantidade pequena, né? Porém, por mais que seja uma quantidade pequena, a carência de alguma das vitaminas vai acarretar em consequências para o nosso corpo. Temos vitaminas relacionadas à coagulação sanguínea, temos vitaminas relacionadas ao nosso processo imunológico, que a gente fala bastante, por exemplo, da vitamina C, né? Vitaminas relacionadas a um bom funcionamento da nossa visão. Então, de uma maneira geral, o consumo de vitaminas não há necessidade de que ocorra em excesso, porém, a falta delas, por mais que seja de uma quantidade mínima, pode ser prejudicial para o nosso organismo. E é isso.